Remo e Vila Nova vão se enfrentar hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 e eu quero destacar o equilíbrio entre essas duas equipes e principalmente esse destaque aí, 8 jogos sem perder para o Remo, o Vila Nova está. Mas do histórico de todo esse confronto, eu quero destacar dois momentos. A final da Série C em 2020, entre Vila Nova e Remo, e também a final da Copa Verde de 2021, no ano seguinte. Em 2020, Remo e Vila Nova subiram para a Série B e se enfrentaram aí na final no ano de 2020, ano da pandemia, estádios fechados, sem torcida. Os dois times se enfrentaram e aí o Remo, após a comemoração do acesso à Série B, o Remo acabou infelizmente tendo um surto aí, muita gente acabou se infectando do clube, do time, do elenco daquele ano, pelo Covid-19 e muitos jogadores foram afastados, foram quase 20 jogadores que não puderam jogar, inclusive um deles foi o técnico Bonamigo, e o Remo foi para a final contra o Vila Nova, muito desfalcado, enfrentar o Vila Nova no primeiro jogo lá no Oba, você está vendo aí estádio vazio, e o jogo da volta no Mangueirão. O primeiro jogo foi um massacre, o Remo totalmente desfalcado, conseguiu ainda abrir o placar, mas aí tomou de 5-1, você viu agora há pouco aí o gol do Enan por cobertura, Alex Mineiro, Thales, Enan mais uma vez, como você vai ver no próximo gol, foram os autores dos gols do Vila Nova contra o clube do Remo, e acabou tomando uma sova aí do Vila Nova no jogo de ida, tá? Tudo isso foi no jogo de ida. Inclusive esse aí foi o jogo de maior diferença entre as duas equipes. A maior goleada até o momento era do Remo em cima do Vila Nova, eu vou contar já como é que foi, mas passou a ser esse 5-1 do Vila Nova em cima do Remo. No jogo da volta foi mais equilibrado, o Remo deu mais trabalho, mas aí o Vila Nova já estava com 5-1 de diferença embaixo do braço. Apesar de que o Remo tenha equilibrado um pouco mais aquele jogo, o Remo ainda assim perdeu dentro de casa por 3-2 do Vila Nova, como você está vendo aí nos gols, tá aqui para você. E aí o Vila Nova acabou sagrando-se campeão da Série C em 2020 em cima do Remo, com 2 vitórias, jogando lá e jogando aqui em Belém do Pará. Mal sabia o torcedor do clube do Remo que o karma do Vila Nova, nem o torcedor do Vila Nova esperava isso, que o karma viria logo no ano seguinte, em 2021. Os dois times se enfrentaram em mais uma final, só que dessa vez pela Copa Verde de 2021. Primeiro jogo 0-0 lá no Oba, e o segundo jogo em Belém do Pará, dessa vez no Baenão, porque o Mangueirão estava em reforma. O Remo enfrentou o Vila Nova e o jogo também foi 0-0, mas não se engane, tá? Esse 0-0 aí foi um 0-0 muito disputado, muito emocionante, o Baenão lotado para ver o Remo campeão da Copa Verde, um jogaço para quem acompanhou. E aí todo mundo vai lembrar que brilhou a estrela do goleirão Vinícius. Vinícius aí escreveu o seu nome na história do hall dos maiores ídolos do clube do Remo, pegando 2 pênaltis, essa disputa emocionante aí para todo o torcedor azulino, o Baenão lotado, a torcida fazendo a maior festa aí, como você pôde ver, e o Remo sagrando-se campeão da Copa Verde. Logo em seguida, tinha acabado de perder no ano anterior a Série C, destaque para esse gol do Raimar aí, um pênalti com frieza, mais um pênalti aí que o Vinícius pegou, esse aí foi o derradeiro. Vinícius pegou 2 pênaltis e aí sobrou para o zagueirão Fredson, capitão do Remo, bater o decisivo, o derradeiro e o pênalti que deu o título para o clube do Remo da Copa Verde, título inédito. Você inclusive pode dizer que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, mas para o torcedor azulino, com certeza, essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. O karma veio, vencendo o Vila Nova em Belém do Pará, conquistando um título que era inédito para as duas equipes. No ano de 2020, no final da Série C, Remo e Vila Nova já haviam sido campeões da Série C, da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, mas a Copa Verde não. A Copa Verde foi um título inédito, Teve muitos jornalistas de Goiás falando que era um título importante para o estado de Goiás, era um título inédito do Vila Nova, mas o Remo superou ali o Vila Nova e foi campeão da Copa Verde. Lembra que eu falei daquele destaque ali? Uma diferença de 8 jogos do Vila Nova sem perder para o Remo?
Pois é, eu quero falar sobre isso, porque no histórico do confronto, o Remo ficou 9 jogos sem perder para o Vila Nova. Primeiro confronto da história. O Vila Nova foi lá, venceu o clube do Remo, e a partir daí o Remo ficou 9 jogos sem perder para o Vila Nova. Só veio perder naquele jogo de 2020, naquela vitória do Vila Nova por 5-1 na final da Série C. E aí virou tudo, né? O histórico do confronto virou, a chave virou, porque a partir daquela vitória até o dia de hoje, faz 8 jogos que o Vila Nova não perde para o Remo. Então um confronto equilibradíssimo entre as duas equipes aí, que são rivais regionais, né? Clube do Remo e Vila Nova. O Remo ficou 9 jogos sem perder para o Vila Nova, e agora o Vila Nova não perde para o Remo há 8 jogos. A última vitória do Clube do Remo foi em 2006, aquele time do Remo de 2006 que todo mundo vai lembrar. Eu lembro desse time, era o Rafael Eta, Alex Oliveira, Otacílio, foi esse aí que acabou de fazer o gol. Zazá Alegria, né? O Isaías, esse daí que acabou de fazer esse golaço aí. Zé Soares, Renato Santiago, Maico Gaúcho. A galera vai lembrar que esse time aí era um timaço do Remo. E venceu o último confronto, a última vitória que existe no confronto entre Remo e Vila Nova. É essa vitória de 4-1 do Remo aqui no Bainão. Esse gol aí do Renato Santiago, meu xará. O Remo que venceu com louvor esse jogo em cima do Vila Nova. Tá aí o gol do Vila Nova. O goleiro era o Adriano Paredão, aí para quem conhece. E essa foi a última vitória do Clube do Remo em cima do Vila Nova, que não perde para o Remo há 8 jogos. Nós esperamos que o Remo, né, esse ano de 2025, vem quebrando tabus contra o Paysandu, tabus, por exemplo, contra o Curitiba, contra o América Mineiro, enfim. Esperamos que o Remo se destaque. Eu tô na TV para Esportes agora, como comentarista, como narrador, torcendo, claro, sempre pelos times paraenses, porque ver os times paraenses na primeira divisão é muito benéfico para nós daqui do estado, para todo mundo sai ganhando. O esporte paraense, o futebol paraense ganha o destaque que merece, beleza? Estamos torcendo pelo Remo, espero que o Remo quebre mais esse tabu, dessa vez em cima do Vila Nova, hoje lá no Mangueirão à noite. Se você gostou, me acompanha lá na TV para Esportes, me acompanha também aqui no canal Regra 10 do Futebol. Seja bem-vindo, deixe seu like, ativa as notificações, se inscreve, tamo junto, um beijo no cérebro e falou. Torcedor que lota o Bainão tá lá fazendo festa. O time fica no Bainão, fica em Belém do Pará na sua 8ª edição. Veja aí, Remo, campeão da Copa Verde.